Olá, pessoal! Estamos aqui com a nossa 10ª convidada para a entrevista no Que Troço é Esse? Então, vamos lá. Vamos começando apresentando Magali. Leandro. Ok? Mas antes de começarmos a nossa entrevista, a gente quer pedir para vocês dar um like ou se inscrever no nosso canal no YouTube. No YouTube nós estamos com @que troço é esse. Também temos @cortes, que troço é esse. No Instagram nós estamos com @QTE, que são as iniciais de que troço é esse, _podcast. Também estamos no TikTok, tá? Que é QTE maiúsculo, pod minúsculo. E logo, logo nós estaremos também no Spotify, tá ok? Aguardem, pessoal. A gente vai dar um jeito de deixar aqui na descrição, tá? Para que vocês possam... Sim, anotar, tá ok? Tá joia? Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada. Mas antes de falarmos com quem é a nossa convidada, eu quero falar uma coisa que eu acho extremamente importante, tá? Eu me sinto como mulher muito honrada de estar entrevistando você, Raquel. Porque, como mulher, eu acho que você enfrentou e ainda enfrenta vários desafios. Então, eu peço a sua permissão com todo o respeito para que a gente possa conhecer, então, a Raquel e a Bruna Surfistinha. É essa a nossa convidada, pessoal. Obrigada. Muito prazer. Eu que agradeço pelo carinho. Tá ok. Então, vamos lá. O que faltou? O que faltou? O que faltou? Sempre a gente esquece alguma coisa, tá, Raquel? A gente tem um combinado A aqui. gente tem um combinado assim que todo mundo que vem pro nosso podcast sempre vai levar alguma coisinha, né? E é uma lembrança que a gente tem aqui para que você programa. Possa... E nós ficamos sabendo que você é louca por isso. Nossa, então ficamos eu amo muito caixinhas. felizes. Já começa pelas caixinhas. Eu sou louca por caixinhas. Sério? Então a gente acertou. Caixinhas. Sempre a gente tem coisas para guardar em caixinhas. O laço foi a Magali que fez. Ai, olha. Gente, já está lavada, tá? A gente sempre fala isso. Essa fala é minha, a Magali lavou. Seco ainda. Personalizado. Ai, obrigada. Sim. Eu amo canecas. Sim. Eu coleciono canecas. Eu tenho um armário que eu guardo canecas. Eu uso todas. Não é apenas coleção, eu uso todas. E a caixinha também você usa? Uso. Sempre tem... Mulher sempre tem coisinhas para guardar em caixinhas. Eu também coloco tenho. aqui a caixinha? Sempre Coloca aqui do lado. Sempre caixinhas são úteis. Aí depois você pega. Obrigada. Aqui pra gente. Obrigada. Dá um brinde, né? Sim, um brinde. Um brinde com água. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Um brinde. Eu só preciso saber como que faz aqui. Tá certo. Tá certo. Tá bem aqui. Tá bom. Tá ok. Obrigada. Seja uma excelente entrevista. Mas estamos muito felizes mesmo. Que assim seja. A Magali, a gente vem conversando, né? A respeito dessa entrevista, que afinal de contas é a primeira entrevista que você faz. Um ano e pouco para cá, né? Quase 2 anos. Quase dois anos que eu não apareço por espontânea vontade. Eu passei por um processo muito delicado na minha vida. A Magali, como psicóloga, vai entender. Que a gente passa por alguns momentos na nossa vida que a gente precisa se resguardar, a gente precisa... Eu sou escorpiana, então eu tenho um processo na minha vida que quando não tô bem, eu me fecho. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não busco ajuda quando eu não tô bem. Então eu me fecho, eu acredito que eu vou me curar, que eu vou conseguir encontrar toda a minha força, tanto na minha fé, na minha religião, como todo o meu processo. Então, os meus amigos, eles sabem, assim, é até engraçado sobre isso, porque os meus amigos sabem que quando eu sumo, eles já perguntam, você não tá bem, né, Raquel? Você tá, e você some de tudo, WhatsApp, de tudo, rede social. Tudo. Eu fico em off do mundo. Eu fico em off do mundo, assim, desde sempre. Eu me fecho total. Para mim, a minha cura como pessoa, quando eu não tô bem, eu preciso me fechar no meu mundo.
Eu preciso me encontrar sozinha, claro, com a ajuda de psicólogo e tal, mas eu não passo as minhas dores para ninguém. Assim, eu busco minhas curas profissionalmente ali, com profissionais, mas não com amigos. Porque na minha cabeça, a minha cabeça funciona o seguinte: todo mundo tem problema. Então, ninguém precisa mais carregar problema de amigos. Assim, eu sou super aberta e eu amo, talvez por ser escorpiana, eu amo cuidar dos meus amigos. Eu sou uma mãezona. Mas, ao contrário, assim, ninguém... Eu acredito que ninguém deve cuidar de mim, sabe? Então, o meu ponto de vista é esse, assim. Eu não passo meus problemas para ninguém. Até a Lídia sabe sobre isso, né? A Lídia é minha assessora, mas quando eu sumo, até da minha assessora eu sumo. E aí, até dela eu sumo. Aliás, ela cuida de você. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Né? Eu sou madrinha dela. Mas ela acaba sendo minha mãe. E ela sabe, ela me conhece muito bem. Ela sabe que quando eu fico sumida offline do WhatsApp, de mídias sociais, é porque eu não tô bem. E ela já entende que tem que me respeitar. Assim, mas não tô bem, mas eu tô bem me cuidando quietinha, sabe? Entendi. E você se sente dessa forma? Você é uma pessoa que sente que ninguém cuidou de você? Eu aprendi a me cuidar desde criança. Porque uma coisa que você fala nas entrevistas que eu vi sua é que quando você... Porque quando falando, né, da Bruna surfistinha, são 3 anos só da sua vida, correto? Sim. E aí, o que eu vi nas entrevistas que você falava era que você sempre esperava alguém te salvar. Sim. Né? Eu sempre busquei um pai na minha vida. E aí você sente assim que ninguém cuidou. Exatamente. Geralmente, as pessoas que não tiveram esse cuidado, elas se cuidam. Elas saem fazendo. São aquelas que, quando nem você disse, cuida dos amigos, tudo. É aquela que saem disparada fazendo tudo, mas quando é para si, elas realmente se fecham. Um comportamento, não é generalizado, mas é um comportamento... Você faz isso com os seus amigos? Se eles precisam, você já vai lá? Eu sou mãezona, assim. Eu faço o que nunca fizeram por mim, sabe? Pelos meus amigos, assim. Mas eu sempre tive essa busca, realmente, assim, por um pai. Tanto é que, quando era jovem, né? Eu já estou com 41 anos, quase. Nossa, você tá muito jovem. Você tá muito jovem. Né? Eu tenho 60. Mas quando eu tinha meus 20 anos, eu sempre gostei de sair com 40. Eu tinha 20 anos e saía... Eu sempre gostei até dos clientes, assim. Eu sempre me realizei mais com os meus clientes mais adultos, né? Do que eu, assim, podemos dizer. Então, eu sempre gostei de homens mais velhos, até em relacionamentos também. Eu comecei a mudar de um tempo para cá, de alguns anos para cá, quando eu percebi que eu fui casada durante 10 anos. Me casei quando eu tinha 20, ele tinha 30, 10 anos a mais do que eu, então já era mais velho. Que foi de 2005 até 2015 que você foi casada. Eu fui casada nesse fechamento de 10 anos, de 2005 até 2015. Que foi o ano do seu o lançamento do seu livro, né? Foi 2005. Foi 2005. Foi quando eu parei de fazer programa, foi quando eu conheci ele. Eu conheci, ele era meu cliente, né? Nós fizemos 7 programas juntos. E a gente, durante esses 7 programas, eu já estava já tinha iniciado o meu ano, porque eu sou muito decidida, assim. Então, todos os anos, eu sempre faço uma lista de desejos do que eu espero para aquele ano, na minha vida pessoal. E eu comecei em 2005 desejando que seria meu último ano na prostituição. Mas não contava que eu pararia, né? Estando casado, assim. Não estava contando com... Relacionamentos, para mim... Sempre foi muito difícil lidar com relacionamento, assim, porque além de eu ser uma pessoa muito difícil de lidar, que eu sempre entendi sobre isso,
eu nunca busquei a felicidade no outro. Eu sempre busquei um compartilhamento. Tô bem, você também tá bem. E vamos dividir as nossas felicidades, sabe? Então, eu nunca busquei felicidade num relacionamento. Então, mas eu comecei o meu 2005, decidida ser o último ano na prostituição. E coincidiu, não acredito tanto em coincidências, acredito em sincronias da vida. Coincidiu que bem em janeiro eu conheci esse meu ex-marido, né? Em 2005. E eu decidida já parar de fazer programa, tudo. Ele era casado, mas já estava dizia ele, tudo bem que hoje eu entendo que a maioria dos homens mentem, né? Infelizmente, assim... Infelizmente? Infelizmente, a maioria dos homens tem essa jogada. Não tô bem no relacionamento, tô numa crise e tal. E a mulher sempre, quando a gente é mais jovem, a gente acredita, né, nessa abordagem deles. Mas assim, eu vi que era certo, que não estava bem, estava passando por uma crise. Tanto é que a gente se casou em questão de menos de 3 meses. E eu ainda fazia programa. Eu parei em outubro de 2005 de fazer programa. E durou durante 10 anos o nosso casamento. A gente chegou num ponto, eu acho, que é aquela coisa que... Pelo menos eu senti isso, né? Naquele momento, assim, tem coisas que o amor não resiste a mudança de gerações, né? Uhum. É uma das coisas que eu sentia quando eu era criança, porque a geração da minha mãe com meu pai também tinha um pouco mais de 10 anos ali. E chega um ponto que ou a gente tem muito amor para entregar, o amor não resiste a uma diferença de geração. O meu amor a ele, o nosso amor não resistiu nessa diferença. Então, eu cheguei aos meus 30, ele estava com 40, eu queria ser mãe, ao mesmo tempo eu queria viver minha vida com 30 anos. Ele já era pai, ele não queria ter mais filhos, e já me falava sobre isso. Então, eu tinha que entender sobre... não poder ser mais mãe, porque ele não queria mais ser pai, né? E eu queria viver minha vida, eu queria... Assim, eu saí da casa dos meus pais com 17 anos para me prostituir. Então, com 17 anos, eu já me prendi na prostituição, dos 17 aos 20. E com 20, eu me prendi no casamento, mas foi por escolha minha, né? Eu queria me casar naquele momento. Até para me salvar da prostituição, porque ele me salvou da prostituição. Uhum. Eu já queria sair da prostituição, mas ele foi um gancho ali que me tirou da prostituição para tentar construir uma família, que a gente não conseguiu, mesmo durante tantos anos. E então teve essa coisa de uma geração muito distante, né? Então, ele com 40 naquela época, ele tinha outras vontades nele. E eu tinha as minhas vontades de uma menina com 30 anos que queria viver uma juventude que eu abri mão. Abri mão. Uhum. Que é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar. E assim, eu sendo mãe de 2 meninas hoje em dia, que elas são gêmeas, têm 4 anos. A Elisa e a Maria, né? A Elisa Maria, e é uma das coisas que eu quero muito me ensinar para elas. Eu acho que a gente não precisa ter pressa para encontrar um amor na nossa vida. E se a gente encontrar um amor, na primeira dor que ele causar, a gente não tem que lutar por amor nenhum. Eu acho que amor a gente não luta, sabe? Na primeira dor, a gente tem que acabar. A gente não tem que sofrer. Eu sofri muito dos meus amores, assim, é uma das coisas que eu quero ensinar para as minhas filhas, que tudo que eu aprendi na dor, eu quero que as minhas filhas aprendam no amor. Uhum. Eu, como mãe, do que eu posso ensinar para elas, do que eu aprendi na minha vida.
E o que eu mais posso ensinar para elas é sobre... Não apenas sobre educação, porque eu tive uma educação muito boa. Os meus pais, eles investiram muito com minha educação, tanto é que eu estou aqui falando há mais de 20 anos, mas eu digo isso porque naquela época, em 2002, quando eu apareci, as pessoas já me julgavam. Mas quando eu lancei meu blog, né? As pessoas já me julgavam. Mas você é muito inteligente, você escreve muito bem, você fala muito bem. Você não é garota de programa. Isso já, naquela época, há 20 anos atrás, existia esse preconceito. E é sobre educação. Porque quando a gente tem uma educação em escola, em educação de família, não importa a nossa profissão. A gente pode ser gari, a gente pode ser garota de programa, a gente pode ser o que for. A gente sabe falar, a gente sabe se comportar na sociedade, a gente sabe ter esse posicionamento, enfim. A sociedade exige muito da mulher, né? Então, a mulher não pode errar. Não pode. Ela não consegue ter essa medida, né? Ela não pode ser demais, mas ela também não pode ser de menos, mas se ela faz ali o equilibrado, mas ela errou em alguma coisa, então, assim, a mulher, ela tá sempre atenta a esse julgamento, então ela tá sempre se policiando, sempre vigilante em todas as questões, né? Mas você falou da maternidade, que eu sei que é uma coisa recente para você, elas têm 4 anos, né? Eu li que foi a Elis, né, que ficou um tempo na UTI. Sim, né? Ela quase morreu. Ela ficou na incubadora, é um processo muito difícil. Eu sei que a maternidade, lógico que não é regra para todas as mulheres, mas a maternidade, ela muda. Total. Você é uma antes e você é uma... Renasce, né? É isso. Porque não nasce só um filho, nasce uma mãe também, né? Sim. Você muda totalmente a sua vida por causa de um filho, né? De novo, não é todas, mas a grande maioria. E a gente sabe que isso teve um impacto muito grande na sua vida, a maternidade. Então, eu fico pensando, o que você acabou de falar que você quer coisas para elas, né? E elas vão saber de Raquel e de Bruna. Sim. E como você pretende conduzir isso? Então, elas já faz mais de um ano que elas frequentam uma creche. E ali na creche, todo mundo já me reconheceu. Todo mundo já sabe quem sou eu, por mais discreta que eu tente ser no meu dia a dia. Assim, eu levo elas praticamente de pijama. Se eu pudesse levar elas de pijama para a creche, às 7 horas da manhã, levaria. Então, assim, eu tô totalmente ali sem maquiagem, levanto minhas filhas para creche, todos os dias, às 7 horas da manhã. E mesmo assim, eu fui reconhecida, todo mundo ali sabe quem eu sou já. E então, assim, sabe que são as minhas filhas, mas teve mais de uma mãe que já me procurou no Instagram até para comentar, já te reconheci. A Bruna é algo que eu não vou poder esconder das minhas filhas. Porque mais de uma mãe já me chama de Bruna. Bruna, eu te reconheci e tal. Não consegue me chamar de Raquel. E tá tudo bem. Assim, é um fato da minha vida que eu aprendi a me acostumar a não ser chamada simplesmente Raquel, que é meu nome. Porque você falou da maternidade. A gente estava falando que a maternidade mudou sua vida, mas a Bruna também. A Bruna também mudou sua vida, né? Até na maternidade, assim, até a equipe, porque eu engravidei delas durante a pandemia, final de 2020, não tinha nem vacina ainda, enfim, foi aquela loucura toda que todo mundo sabe. Então, eu fui embora para o Rio, porque o pai delas é do Rio. E a família dele estava lá. Eu não tenho família, né? De pai, mãe, apoio de familiar aqui em São Paulo. Que é uma das coisas que você queria perguntar, né, E fomos embora para o Rio. Quem que é a sua rede de apoio? A minha rede de apoio não somos familiares. São amigos, são pessoas próximas de mim. São minha família que eu escolhi, na verdade, né? Porque família a gente constrói também. Isso é uma das coisas que eu aprendi na minha vida. Família a gente vai construindo com o tempo. Não apenas com filhos, quando a gente tem, mas com amigos.
Então, é minha rede de apoio. Eu quis perguntar sobre a rede de apoio, porque, assim, eu sou vó recente, meu neto fez 1 ano agora, há 10 dias atrás, e eu senti ali a importância, como mãe, de estar do lado da minha filha, Sim. de acompanhar. E eu senti também dela que ela também queria o meu apoio, ela queria que eu estivesse lá. E porque é o exemplo que você tem, né? Você aprende a ser mãe com a sua mãe. E aí eu queria entender como é que foi isso para você durante a gestação. Porque eu falo com a minha filha todos os dias. Eu não consigo ficar sem falar com ela. Aí tem que explicar que sua filha a minha filha mora na Alemanha. Ela não mora aqui. Então a minha filha mora na Alemanha. Então assim, e quando ela estava grávida, eu falava com ela às vezes, várias vezes no dia, porque eu ficava extremamente tensa nos 3 primeiros meses, né? Sim. E aí eu fico pensando nisso, né? Para mim teve um impacto tão grande a maternidade, agora sendo vó, e estar próxima da minha filha nesse momento, e eu queria entender como é que foi para você isso, porque a minha filha fala, eu sinto sua falta. Então, assim, eu não te conheço, a gente está se conhecendo hoje aqui. Mas já percebi que você é uma mãe maravilhosa. Ai, obrigada. Mas nós mães, quando a gente também tem falta de uma mãe, a gente também aprende quando a gente engravida, que foi no meu caso, a primeira coisa quando eu descobri minha gravidez, que foi totalmente por um acaso. E eu descobri minha gravidez, até então era uma só, né? Depois de 4 meses que eu descobri que eram 2. E aí, quando eu descobri, a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero ser uma mãe que eu não tive. Eu quero ser aquela mãe que eu sempre quis para mim e não passar essa responsabilidade para as minhas filhas. Eu não quero que elas sintam a falta do que eu não tive. Eu quero que elas sintam apenas o prazer de ter uma mãe. Então, a gente acaba aprendendo sobre isso quando a gente descobre uma gravidez. Ou a gente se descobre como mãe ali mesmo quando a gente busca ser mãe. Porque eu sei que tem muitas mães que sonham ser mães, que lutam muito, que passam durante anos tentando ser mães e não conseguem, e quando conseguem, comemoram. E no meu caso, eu sempre quis ser mãe, e sempre quis ser mãe de gêmeas, porque eu lembro que quando eu era criança, é uma das coisas que eu mais lembro, assim, que eu mais penso. Quando eu era criança, eu tinha 2, né? Na minha época era Moranguinho, a boneca Moranguinho. Ah, sim, verdade. E teve um aniversário meu que eu ganhei 2 moranguinhos exatamente idênticas de pessoas diferentes no aniversário. E eu comecei a falar, eu já tinha conhecimento sobre gêmeos, porque eu tinha gêmeos na minha turminha lá da escola. E eu achava lindo ter 2 amiguinhos iguais, sabe? E as minhas bonecas da Moranguinho se tornaram minhas filhas gêmeas, porque todas as minhas bonecas eram minhas filhas, né? De todas as mulheres ali, de todas as meninas são. E eu cresci durante essa fase considerando aquelas minhas moranguinhos como são as minhas filhas gêmeas. E eu cresci e com 30 e tantos anos eu realizei essa minha vontade. Acho que eu joguei tanto para o universo, né? Que eu queria ser mãe de gêmeas e eu consegui. Então, assim, eu acho que essa questão de maternidade, eu tenho amigas que não querem ser mães, e eu super respeito. Eu acho que a maternidade é uma responsabilidade gigante. Ser mãe é muito difícil. Sim. A gente não pode romantizar a maternidade de jeito nenhum, como muitas mães romantizam nas redes sociais, e romantizam com babás. Eu não tenho babá. A maioria das mães não tem babá. Não tem rede de apoio. Então, a gente não pode simplesmente chegar numa rede social e romantizar que é lindo ser mãe, sendo que muitas vezes a mãe não está presente. Eu lembro muito bem que, numa das vezes, as minhas filhas estavam recém-nascidas. Elas foram... Eu estava no hospital, foi por umas primeiras... Acho que a primeira ou segunda vacina que eu cheguei com elas para tomar,
para levar elas para tomar as primeiras vacinas. E tinha uma senhora com um bebê, que era babá. E a gente esperando ali um momento de chamarem a gente. E ela conversou comigo. Ela me reconheceu até. E a gente estava conversando. E ela falou, não, eu sou babá desse menino e tal. E a mãe, ela não aceita nem amamentar, porque ela não quer que o peito caia. E eu achei um absurdo naquele momento, porque eu nunca pensei nisso. O meu peito hoje está caído. Eu amamentei 2 filhas gêmeas. Eu não fiz cirurgia nenhuma, meus peitos são caídos. E tá tudo certo. Eu fui mãe. Então, assim, eu acho que tem essa questão, sabe? Ou você quer ser mãe e se entregar a ser mãe, e tudo bem você trabalhar fora de casa, mas, ao mesmo tempo, o pouco tempo que você tem disponível, você tem que ser mãe. E você tem que ser pai também. Não tô falando só a gente estava falando, né? Lá na frente, sobre né? ser pai também. Eu acho que tem muito pai que joga essa responsa para a mãe e o pai tem que ajudar, porque a mãe não faz filho com dedo. É o que eu sempre falo para as minhas amigas. Eu falo, nossa, a gente não fez filho com dedo. A gente teve os nossos filhos têm um pai, né? Sim, tem que precisam participar, que não seja financeiramente, que é o mínimo, que seja o mínimo presencial para os filhos também, sabe? E é tão difícil hoje em dia a gente conseguir conquistar isso, como mãe, como mulher, que a gente tenha um pai participativo, né? Porque é muito mais comum um pai jogar tudo, ainda mais quando é casal ainda. É a mãe. Né? Inclusive, você falou uma palavra agora, que é ajudar, né? E os pais, muitos pais, principalmente de casais divorciados, separados, eles pensam isso, né? Eu vou ajudar ela. Sendo que, na realidade, é uma responsabilidade. Não, é uma responsabilidade. Sim. Então, assim, o pai, ele pensa nisso, de que, eu vou lá e... fica um pouquinho ali, né, já é uma ajuda, né? Estou fazendo a minha parte, não é isso. Ajudando a mãe, não está ajudando a mãe. Ao longo da história, a mulher, ela conquistou, ela pode ter o direito de trabalhar, então tá bom, ela trabalha, mas ela continua cuidando da casa. Então, ela trabalha, ela continua cuidando da casa e continua cuidando dos filhos. Aí ela trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, e ainda ela tem que se cuidar fisicamente, porque ela tem que ser atrativa para esse homem. E depois ela tem que fazer um polidense à noite, sei lá, que mais, né? Então, assim, é uma carga muito pesada para a mulher. Não, e hoje em dia, eu até vi um vídeo um desses dias que eu achei maravilhoso, que fala justamente sobre isso, que antigamente as mulheres tinham 6, 7 filhos e estava tudo bem, dava conta. Hoje em dia, aí não vem fala. Também. Hoje em dia... Tem 2 e não dá conta. Não dá conta de 2. Mas por que hoje em dia a mulher tem que ser mãe, nutricionista, psiquiatra... Tem que ser pai também. Tem que... Né? Eu tive uma conversa uma vez... Tem que ser tudo ao mesmo tempo hoje em dia, eu tive uma conversa uma vez com uma enfermeira que ela falou assim, eu tô cansada de atender essas mulheres estressadas. Eu não sei por que elas ficam estressadas. Aí eu falei assim, é só olhar para a vida delas. É só olhar para a vida delas, né? Tem que ser tudo. Né? Tem que ser tudo. Mas, assim, eu tenho uma curiosidade, e não é só eu, mas eu acho que, pelas perguntas, né, Leandro, que o pessoal fez, assim, quando a gente falou... Aliás, né, antes de ser, nossa, como você está no imaginário das pessoas. Das pessoas, né? Sim. Todo mundo... Primeiro que, uma coisa que eu estava falando até para a Lídia, né, que como você é conhecida, né? Todo mundo sabe quem é você. E como que você desperta curiosidade nas pessoas. Né? Então, sempre alguém tem uma pergunta, alguma curiosidade, né? E a gente vai... Conforme a gente foi fazendo essa pequena pesquisa, né, para até a gente poder estar conversando aqui, nós conversamos com muitas pessoas e as pessoas foram trazendo, né, aquilo que ela conhece, né, lógico, né, sobre a Bruna Surfistinha, né? Sim. Então, assim, muitas pessoas talvez não tenham conhecimento de que o seu nome é Raquel, mas
Mas na imaginário deles e delas, você está ali, povoando, né? E tem até umas perguntas que fizeram, né? A gente falou, não, isso não essa pergunta não. Não. Fazer, não. Eu sou aberta a qualquer pergunta. Tá bom. Mas eu vou fazer uma pergunta da minha filha para você, tá? Ela perguntou assim, o que mudou depois da Bruna Surfistinha em relação na vida das mulheres que trabalham com sexo? Porque você realmente povoou a imaginação do povo ao falar das mulheres que trabalham com sexo. Sim. Então, eu acredito que eu demorei muito para enxergar tudo isso, mas hoje eu digo que eu dei voz. Eu dei voz às garotas de programa, eu dei voz às essas mulheres que buscam... A prostituição não é simplesmente putaria, é sobrevivência. Então, até mesmo sobre muitas pessoas, a gente falando sobre a questão também política de regulamentar a prostituição ou não, eu fui durante muito tempo a favor da regulamentação, mas eu não pensava até então sobre outro lado, né? Então eu tive até conversa com algumas mulheres que precisam cobrar 10, 20 reais, não é nem por causa de droga, é por causa de alimento mesmo, é por dinheiro mesmo. E que com a regulamentação da prostituição, elas seriam totalmente desfavorecidas ali. A gente não pode pensar apenas no lado do luxo, que é muito mais fácil a gente imaginar, que foi o lado que eu conheci, né? Então, a gente não pode... Eu não posso ser egoísta de pensar apenas no lado que eu vivi. Eu preciso pensar em todos os lados. Porque eu também sempre enxerguei o outro lado ali de... Eu estive já no Rio de Janeiro, que tem a Lapa lá. Conheci a Gabriela Leite, que infelizmente faleceu, mas ela foi uma... Eu não sei se vocês já ouviram falar da Gabriela Leite, mas ela sempre lutou. Ela foi garota, ela se prostituiu durante muitos anos. Ela escreveu um livro. E ela na Lapa, lá no Rio, ela sempre teve uma baita voz ali com as garotas de programa. Até hoje em dia existe uma ONG que ela gerou. Eu já ouvi falar. Que é a ONG da vida. E... É da vida? Não, da puta. Não sei. Da vida da puta, não sei. Mas é uma ONG... Pesquisei. É uma ONG... Acho que é da... acho que é da vida que chama. Mas é uma ONG muito forte ali no Rio, tá? Eu vou... No ano que vem, eu vou sair numa escola de samba lá do Rio, que é uma escola pequena. Eu gosto de ajudar... eu não gosto do grande. Entendi. Olha, eu gosto das coisas... Eu gosto de começar junto com todo mundo, assim. Começar no pequeno. E aí... pode... Tem que fazer um videozinho disso, que é muito jornada. E aí... É uma escola de samba pequena, chama Porto da Pedra, que é... Mas a gente vai sair na Sapucaí, com as escolas grandes e tal. E eles vão fazer e o enredo dele já está pronto. É a primeira não sei como é que é o nome. É a segunda divisão, mas a gente vai sair na Sapucaí, ali no desfile mesmo. Hã? De acesso. No grupo de acesso. Grupo de acesso. É da vida? A ONG da vida. Não tem nada de puta no nome. Da vida. Então tá. Obrigada, Lídia. E aí... Então tem... Aí e o enredo dele está lindo. É uma homenagem à garota de programa. Então,
E eu vou ser uma das homenageadas, a Gabriela Leite e tantas outras mulheres que tiveram voz na sociedade como garota de programa. Não só homenageada, como vai desfilar. Eu vou desfilar também. Que bom. E no caso, eu não sei como é que funciona, mas em qual posição que você desfilaria ali? É rainha de... Ah, não. Porque eu não sei sambar. Eu sou uma brasileira que não sabe sambar. Eu já tenho... Né? A gente sabe, em 2000 e... Você não vai nenhum carro alegórico. Não tem nenhum gingadinho, ela? Eu já fui chamada para ser... O que era? Rainha de bateria, né? Musa de bateria. Eu fui chamada para ser musa de bateria. Não, nossa, e não aceitei. Eu vou convidar você para ir numa danceteria, porque eu sou péssimo também, vai ficar nós dois no canto. Tem 2 pés esquerdos. 2 pés esquerdos. Eu sei. Hoje em dia, se você me chamar para sair, eu sento, tá? Só procuro um lugar para sentar. Mas eu fui convidada pela Vai, para ser musa de bateria. Olha isso, uma responsa. E aí a Lid foi comigo, foi o quê? 2018, né? 2018. E a gente foi no primeiro ensaio, eu lá, musa de bateria, não sei o quê, para ser apresentada e tal. E aí, o que fizeram comigo? Me colocaram bem na frente dos... Como que chama? Jurados ali? Da bateria para sambar na frente da bateria. E eu lá matando barata, né? Matando barata, né? Lembra a gente queria se esconder. Lembra daquele personagem, acho que era do Cacete Planeta, que era o Coisinha de Jesus, que ficava só assim? Então, mas nem cobria eu ficava. Aí eu olhava só pra Lídia e falava... Lídia, o que eu faço? Você deixou, Lídia. Bate o pezinho. Bate o pezinho. Parecia que tava matando barato. E foi um show de horror. Aí eu desisti. Eu falei, não, Lídia... Fizeram algum comentário? Não, graças a Deus não, né? Foram generosos. Não, ficou anônimo. Eu fiquei anônima ali. Mas eu ia sair, mas aí depois desse ensaio... Eu desisti, né? Eu falei, bom, eu acho que não vai rolar, não. Dá pra você fazer um curso de dança até lá? Ai, mas é porque eu não gosto. O problema é que quando a gente quer aprender uma coisa que a gente não gosta, eu não gosto de samba. Eu amo carnaval. Eu gosto de bloquinho de carnaval. Pra curtir, de rua, sabe? Sei. Bloquinho de rua, pra curtir e tal, eu amo. Agora, sambar, eu não gosto, não. Então, quando a gente... E hoje, ainda mais hoje em dia, eu não me cobro mais. Eu não aprendi a dançar, a sambar... 40 anos, não é agora que eu vou aprender, não. Bom, se não gosta, não tem jeito. É uma coisa, eu não me obrigo a gostar de nada, não. Eu me vejo nesse papel, não, né? Vou dançar. O filme foi o que te lançou mais, que fez você realmente ficar conhecida, né? E toda vez que a gente estava falando, a gente vai entrevistar a Bruna Surfistinha e tal, falava a Raquel, realmente não conhecia, falava a Bruna. E falava alguma cena do filme, né? Mas do filme que a Débora Seco interpretou, teve alguma coisa ali que te incomodou dentro do filme? Não, porque eu tive acesso, que nem agora a mesma coisa que está acontecendo com o filme 2, né? Sim, que a gente tá eu ia te perguntar dele. Então, assim, no filme 1, eu tive acesso a roteiro do começo ao fim. Então, sempre tudo foi muito... Muito fiel. Muito fiel. Assim, não foi fiel à minha vida, mas foi conversado, né? Teve algumas partes que... Até no filme 2 também, nem não vai ser 100% fiel. Assim, é muito difícil a gente transformar uma vida num filme fiel. Envolve muitas pessoas, né? Envolve pessoas e o filme tem que ser muito comercial, né? Então, assim, e a gente tem que pensar muito em processo, hoje em dia, né? Sim, com certeza. Que a gente vive num mundo de militância. Então, hoje em dia, a gente não pode simplesmente falar sobre pessoas, porque a gente vai ser julgado em algum momento, assim, né? Sim. Tem muitos juízes da internet, da mídia... Até e juízes de verdade, né? Até mesmo em podcast. Então a gente não pode ficar simplesmente falar sobre pessoas, dar nomes às pessoas. Então, e filme tem que ser muito comercial. Ainda mais na nossa condição nacional, porque brasileiro dá muito mais credibilidade para a arte internacional, infelizmente, tanto na música como ao cinema, enfim.
Mas dentro dessas cenas que você teve que fazer encaixes na ficção, né? Teve alguma assim que você falou, gente, tá muito fora? Não teve, porque não tem nenhuma cena que esteja, né, totalmente fora, assim. Sempre foi dentro da realidade ali que aconteceu, mas poupando pessoas ao redor, né? Aquela cena, vou perguntar, aquela cena lá a Débora Seco aparece assim, fala, tá uma fila de homens assim. No Vintão. Hã? Foi. Verdade, então. É verdade. Eu não aguentei ficar nem uma semana no Vintão, mas eu trabalhei no Vintão. Acho que fala até a frase. Ali perto do aeroporto. Hoje eu não vou dar, vou distribuir. Isso é verdade, porque assim. Eu achava que aquela cena tinha sido exagerada, né? Não foi. Nessa cena eu tinha quase 19 anos e eu cheguei lá, eu estava totalmente sem autoestima. Nessa época eu cheirava e estava tentando me levantar ali do meu vício, sem autoestima. Já trabalhava em flat, mas achei que eu não... É aquela coisa de... Eu não sei como explicar, mas... quando a gente acha que a gente não tem mais a gente perde poder ali de cobrar quanto que a gente perde o nosso poder, né, pessoal ali. Então eu cobrava, sei lá, R$300 e de repente eu acordei, não posso mais cobrar R$300, eu não mereço mais isso. Do nada assim? Eu fiquei alguns dias, acabada em casa e tal. E aí eu conhecia já uma menina que trabalhava no Vintão, que me apresentou. Falou, não, Bruna, vamos lá no Vintão, porque pelo menos R$20 alguém vai cobrar, vai te pagar, né? Bora, vamos lá pro Vintão. E formava fila no Vintão. E o Vintão, assim, era... Eu não sei se existe ainda, mas era bem ali do lado do aeroporto aqui de Congonhas. E ficava todo mundo conversando na fila, assim. Formava fila. Nós vimos o filme, era assim, fila. falamos assim, acho que isso não, formava fila. O pessoal faz isso, então. E aí, eu cheguei num ponto, assim, que... eram, em detalhe, né? Assim, higiene, esquece. Porque também o homem que quer pagar R$20 por um sexo, ele não pode exigir nada, né? Em troca de R$20. Ele não pode exigir muita coisa. Mas eu conheci um cliente nesse Vintão que foi um dos meus melhores clientes. Que ele me enxergou como mulher ali. E ele foi, o colchão era uma nojeira, o colchão. Assim, eu não tinha... Eu não conseguia deitar. Eu não deitava no colchão. Eu sempre dava um jeito de ficar na parede, na janela. Deitar no colchão, não conseguia deitar. E os clientes entendiam, tá? E aí teve esse cliente que ele chegou um dia e aí a gente deu uma rapidinha ali, porque, na verdade, o Vintão, assim, não é uma hora, não é R$20 uma hora. Não é nem meia hora, né? É uma rapidinha ali. Não pode também abusar muito da mulher, né? E aí... O cara querer uma hora também, com por R$20 não dá também. E aí a gente deu uma rapidinha ali e ele começou aí ele perguntou pra mim, nossa, mas você tá fazendo o quê aqui e tal? Eu falei, não sei o quê. E aí eu comentei com ele, falei, nossa, eu tô morrendo de fome e tô louca pra fumar um cigarro, né? E eu não tenho tempo, porque é um cliente atrás do outro. Eu tô sem tempo, tá? E ele foi embora, ele não falou nada, me ouviu e foi embora. E ele voltou no mesmo dia, assim, tipo, umas 2 horas depois. Ele voltou com um saquinho com salgado e um maço de cigarro e um isqueiro. E aí, só que ele tava tudo dentro de um saquinho, né? E aí, quando ele voltou no mesmo dia, eu falei, nossa, você voltou? Ele falou, voltei, Bruna. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, mas... Aí eu já ia começar a tirar minha roupa. Ele falou, não, Bruna, não é pra você tirar roupa. Aí ele me entregou o saquinho com salgado, um maço de cigarro e um isqueiro.
E foi, assim, eu considero que foi um dos meus melhores clientes, sabe? Porque ele me enxergou. E aí ele falou, não, eu vim porque eu percebi que você estava realmente com fome e com vontade de fumar. Então, eu não quero fazer sexo mais com você aqui. Eu quero que você coma, que você fume. Que você perca esse meu tempo que eu tô pagando, vou pagar para estar com você. Mas para mim, o meu prazer de agora não vai ser gozar, vai ser te ver comer e te ver fumar. Então, foi um dos meus... Assim, quando me perguntam... Eu tive clientes milionários, assim, clientes ricos, milionários, famosos e tal. Mas esse foi um dos meus melhores clientes na minha vida. Porque ele te viu. Porque ele me enxergou. Nenhum rico me enxergou. Eu acho interessante tudo que você está contando, porque eu vejo que tem momentos que você se emociona, tanto na parte da Raquel quanto na parte da Bruna, né? E assim, não tem jeito, o imaginário, né, que foi o que o Leandro apontou aí no início da nossa entrevista, uma das coisas que me perguntaram muito foi sobre os fetiches dos homens, né? Porque a maioria dos fetiches estão com o sexo masculino. Não que a mulher não tenha, mas a maioria, né, que é divulgado, que é conhecido. Você presenciou isso, né, muitas vezes, os fetiches. Teve algum fetiche assim que você falava assim, meu Deus, o que é isso? Teve. Tanto como Bruna, como Bruno. Sim, né, que teve esses dois. Eu fui muito Bruno, né? Você foi muito Bruno. Eu fui muito Bruno. Teve uma fase da minha vida que eu fui muito Bruno, assim. E hoje eu entendo, porque eu, por conta da minha religião, tudo, assim, eu joguei búzios. Eu tenho um espírito muito masculino, muito mais do que feminino, assim. E aí foi a partir desse meu conhecimento que eu entendi muito sobre a minha vida também. Porque eu aprendi a ser mais homem do que ser mulher nessa vida. E a mulher que aprende a ser homem é por sobrevivência. A gente precisa ser mais homem, né? Eu não tenho feminilidade, assim, eu não sou uma mulher totalmente... Os homens que se aproximam de mim gostam de mulher mais dura, que eu sou mais dura. Eu sou homem também, né? Esse espírito masculino, assim. Então, eu sempre fui muito Bruno também. Então, desde aquela época, assim, eu acho que os homens também percebiam isso sobre mim, assim, que eu tinha esse estilo. E é como o Bruno, que foi os fetiches mais estranhos? Ou foi como o Bruno? Eu fui muito Bruno, assim. Eu tive muitas vivências como Bruno, interessantes, assim. E a maioria era com homem casado, hétero, considerados héteros, casados com mulheres. Eu tive muitos homens héteros casados buscam, até hoje em dia, uma garota de programa para realizar esse fetiche, porque eu até entendo, assim, como que um homem vai chegar para uma mulher e falar com o vibrador e falar, me coma. Nenhuma, né? Dificilmente uma mulher vai entender, uma esposa vai entender, né? Então, na cabeça dos homens é mais fácil pagar para realizar esse fetiche. Como fetiche, assim, tem muitos homens que gostam de apanhar, né? Que gostam mesmo de apanhar, de serem escravos, assim. Eu tive um cliente que ele gostava... O fetiche dele, ele nem transava. Ele gostava de ser escravo, de mandar nele. De xingar, de ser mandado, de pisotear nele, de maltratar ele. Era o prazer dele. Ele não fazia sexo. Ele somente gostava de viver essa parada mental dele, né? Mas, assim, eu acho que o pior fetiche que eu já até comentei, mas de uma entrevista, foi sobre um cliente que eu tive. Eu era muito nova, foi um dos meus primeiros clientes, eu ainda tinha 17 anos na época, que ele sofria o complexo de Édipo, né? Então, ele me questionou, ele me fez uma proposta para que eu convencesse e entrasse em contato com a mãe dele, porque ele queria fazer sexo com a mãe. E eu tinha ali, 17 anos. Eu falei, não, como que eu vou?
E ele fez, na época, assim, ele fez uma proposta que era R$2.000. Naquela época era muito. Hoje em dia ainda é dinheiro, mas naquela época, R$2.000, em 2002, R$2.000 era muito mais dinheiro do que hoje em dia. Mas ele queria que você falasse com a mãe dele? Sim, queria não que você se transformasse na mãe dele. Ele queria que eu ligasse para a mãe dele, convencesse a mãe dele para que ela fizesse sexo com ele. E eu falei, não, eu não posso fazer isso. Não tem lógica, não posso. Eu não sei nem o que falar para sua mãe. E daí, mas eu questionei, assim, de curiosidade, meu lado mais psicóloga ali, eu questionei. E daí ele me contou que a mãe engravidou dele muito jovem, né? Então, praticamente cresceram juntos. E a mãe, por ser mãe, não se importava em ficar à vontade na frente dele. Quando ele era criança e pré-adolescente, né? Ali de com lingerie, de tomar banho na frente. Que nem eu tomo banho na frente das minhas filhas, só que minhas filhas são meninas. Então, nós como mães, a gente não vê essa maldade. Não, são minhas filhas, tá? Minhas filhas já têm a curiosidade de perguntar alguma coisa ou outra, mas não existe maldade. E é coisa de mãe. Então, eu enxerguei isso, mesmo não sendo mãe naquela época. Eu enxerguei essa ingenuidade na mãe dele, né? Quantos anos ele tinha? E aí eu falei... Não, na época, assim, ele era bem mais velho que eu, tinha 17, ele já tinha 40 e poucos. 40, e morava com a mãe? E a mãe tinha 60 e poucos. Era, tipo, uma diferença de 20 anos, mais ou menos. Não era uma diferença grande entre ele. Era até um pouquinho... Acho que era... 18 anos de diferença dele pra mãe. Porque cresceram juntos, né? Sim, ela engravidou. E aí e eram só os dois também. Então, ela cresceu com essa questão de se sentir à vontade na frente de um filho, só que sem imaginar na malícia dele. E eu falei, eu não vou realizar essa... Não tem como fazer isso. Eu não posso. E eu neguei, na época, assim, R$2.000 era muito dinheiro para mim. Mas eu não pude fazer isso. Por mim. E o que ele falou depois? Foi embora? Não, ele foi embora. Ele falou, não, você não é a primeira que nega, mas eu vou continuar tentando. Nossa. Até que alguém aceite. Porque ele falou que ele não tinha coragem de chegar na mãe. Ele queria, na verdade, assim, ele queria que alguma mulher... Na cabeça dele, ele idealizou que a mãe... Porque a mãe era solteira há muitos anos, né? Ele idealizou que a mãe era lésbica, que gostava de mulher. Então, na cabeça dele, o que ele idealizava, na verdade, é que alguma mulher chegasse na mãe como mulher, tal, e chamasse ele para participar, entendeu? Da brincadeira. Na fantasia dele era isso que acontecia. Era isso. Então... É um sofrimento bem grande. E ele cresceu com isso, né? Não sei se ele conseguiu realizar isso, não. Nunca mais você viu ele? Foi a única e última vez. Então esse foi o que mais te marcou em termos de fetiche? Foi, porque eu acho que na época me chocou muito, né? Eu tinha 17 anos e assim... Nossa, convencer uma mãe para transar com o filho é muito... barra pesada, né, assim. Então, depois, com o tempo, tive relacionamentos, assim, eu tive relacionamentos dentro da prostituição, com homens, com outros fetiches também. Eu acho que é uma coisa, assim, podolatria, né, que é fetiche por pés, né? Sim. No começo, eu ficava meio assim... Porque eu morro de cócega nas pés. Eu queria morrer durante os programas de tanto rir. Mas entendia, tá ok, gosta de pé, então fica aí com meus pés. E teve um fetiche que você falou assim, não, isso aqui é muito hilário, isso aqui é muito engraçado, não dá. Olha, não, eu tive um cliente que uma vez, eu trabalhava ainda no privê,
E aí a gerente do Privé falou que ele queria 3 garotos de programa ao mesmo tempo. E a gente foi lá, nossa, ele vai dar conta de 3 ao mesmo tempo, tá? Fomos lá e ele levou lingeries. Só que as lingeries não eram bonitinhas, eram lingeries de mãe, né? Aquelas grandonas. E bege, hein? E bege. Eu não posso falar nada, que hoje em dia, às vezes, eu uso em casa, né? Eu uso. Sou mãe. Quando a gente vira mãe, a gente entende. A gente vai pelo prático. Quando a gente é solteira, mãe, e tá menstruada, principalmente. A gente vai pelo prático. A gente não se importa com cor. Não. E aí, mas ele comprou lingeries beges de mãe e queria um desfile. E além de querer um desfile, ele também se vestiu, né? De lingerie. Então ele teve esse fetiche que eu não sei nem que nome dá. Hoje em dia tem muitos nomes em inglês. Sim. Tem. Mas eu não sei. E teve um que tem o... que tem um termo em inglês que eu não sei falar termos em inglês, mas é o que gosta de ser corno. Cuckold, sei lá o que é. Não sei qual também não lembro o nome, não. Mas corno pode ser português mesmo, né? E aí ele também. Esse eu quase fechei. Mas eu fiquei com medo no final dele ser o corno vingativo e bater no outro cliente. Porque a ideia dele era o seguinte... Ele fez programa comigo e tal. E aí ele falou assim... E aí eu falei pra ele, daqui a pouco tá chegando o meu próximo cliente. Ele falou, nossa, sou louco pra ficar no armário. E fingir que que eu sou marido corno. E eu posso entrar no seu armário? Foi bem assim, posso entrar no seu armário no próximo programa? E aí eu vou fingir que eu sou seu marido... E eu vou espiar você transando com outro. E aí, o que você falou? Aí eu falei, no início eu até gostei da ideia, né? Eu falei, não, tá. Mas aí eu pensei, nossa, e se ele sair do armário e bater no meu cliente? A gente vai parar na delegacia, o que eu vou falar pro delegado? Tem tudo pra dar errado. Eu nem era conhecida na época, então eu nem podia falar, olha, doutor, né? Olha, delegada, sobre nas fichinhas. Era só uma fantasia. Era só uma fantasia que eu tava tentando realizar. Então, pra mim, aí eu não aceitei também. E teve um outro fetiche que foi de enfiar o meu punho, né? Que também existe um termo em inglês. Acho que é alguma coisa assim, é isso, né? Gente, eu também não eu sou péssima com os punho termos em inglês. Eu enfiei. E eu também fiquei chocada, assim, eu fiquei chocada porque eu não sabia nem que existe, né? Que dava. Que era possível enfiar um punho. E aí ele não tinha me avisado, porque eu trabalhava nessa época no Privé, ele me escolheu ali. E quando eu entrei no quarto, ele abriu uma mochila e começou a tirar a luva e um potinho de lubrificante, uma bisnaga de lubrificante e tal. Eu comecei a achar, parece que ia fazer uma cirurgia ali. Aí ele falou assim, Bruna, você já penetrou o punhão, hein? Eu falei, não. Aí eu falei, eu nem sei como que faz isso. Ele falou, não, calma, você faz em mim? Eu te pago em dobro por fora. Eu pago, porque eu trabalhava no Privé, né? Eu pago o valor pra cafetina e te dou um valor por fora pra você realizar isso pra mim. Eu falei, tudo bem, só me ensina, me explica, né, como que faz. E ele me deu uma aula ali. Uma aula que era pra... Posso mostrar ou não? Pode. Que era pra... Mostrar como? Não, que era pra ir devagarzinho. Então, tá. Era por dedinho, aí ia intercalando tudo assim. Com a luva. Isso. Com a luva. E aí, assim, aqui na subida é dolorida, porque faz uma pressãozinha aqui, principalmente, mas aqui é uma descida, né? E vai. E ele ficou no chão. Ele nem encostou no meu corpo, eu fiquei de roupa. Ele só queria isso. E ele era casado com uma mulher e tal.
Ele falou, jamais vou poder... Eu gosto disso. Eu amo fazer sexo com a minha mulher. Minha mulher é maravilhosa no sexo, mas eu tenho esse fetiche e eu pago só pra isso. Mas tá tudo bem. E eu fui. E aí, quando eu tava com a mão nele, bem quentinha... Super quente, forninho. Deu pra abrir os dedos? Eu tive que mexer um pouquinho. Não dá pra mexer, né? Aí a minha preocupação. Meu Deus, e se não sair minha mão daqui? Por quê? Eu tinha um cliente que era médico, ou é médico ainda, não sei, né? Mas na época era médico, esse meu cliente. E ele fazia plantão no hospital público aqui de São Paulo. E ele me contava assim, nossa, Bruna, né? Nossa, Bruna. No plantão de madrugada, o que tem de caso que aparece com homem com coisas penetradas, né? É inacreditável. E ele falou que tem até tipo um museuzinho ali de brincadeira, de objetos tirados de homens, né? Que eles penetram e não conseguem tirar, tem que ir pro hospital para tirar. E aí eu com a mão lá dentro, aí eu lembrei. Eu falei, meu Deus, se minha mão não sair daqui, inchar, né? Porque incha. Vai ter que eu vou ter que ir com a mão lá dentro. Vou chegar no hospital. Também não era conhecida nessa época, ainda não existia. Existia a Bruna, existia a Surfistinha já até. Mas não existia mídia, né? Ainda era desconhecida. Era só o blog. Era só o blog. E aí... Mas deu tudo certo. Minha mão saiu, deu tudo certo. E agora tem... A gente tava falando do filme, né? Que vai ter o segundo filme Isso, o ano que vem. Vai começar as gravações agora em novembro já. Vai começar as gravações.